Mordida fantasma. Eu já me interessava por esse assunto já faz um bom tempo, mas nunca tinha vivido nada, e nem esperava presenciar algo também. Mas uma coisa muito estranha me aconteceu há alguns anos atrás, e depois de achar essa página e ler alguns relatos, resolvi deixar escrito aqui o que me aconteceu, para que outros possam ler o que aconteceu comigo também. Eu sou a mais nova de 3 filhos, e por ser a única mulher, sempre tive um quarto só para mim. Nessa época eu tinha 13 anos, tenho 17 agora. Uma noite eu estava quase dormindo, quando ouvi algumas risadas vindo do lado de fora do meu quarto. Pareciam ser de uma menina de uns 7 ou 8 anos. Eu estranhei isso, pois tirando a minha mãe, eu era a única garota na casa. Eram uma dessas risadas que crianças dão quando estão aprontando algo. Eu levantei da cama, fui até o corredor e acendi a luz, mas não tinha ninguém lá. A porta dos outros quartos, dos meus irmãos e dos meus pais, estavam fechadas. Então não podia ser som de algum dos quartos, e nem da TV da sala, já que estavam todos dormindo. Depois de ver que não tinha ninguém no corredor, resolvi voltar para a minha cama. Eu apaguei a luz do corredor e entrei no quarto. Como sempre, eu deixei a minha porta um pouco aberta, uns 3 dedos. Quando estava quase chegando na cama, eu ouvi a risada de novo, vindo do lado de fora da minha porta. Eu parei onde estava e olhei para a porta, tentando ver algo pela fresta dela, mas como estava escuro, eu não conseguia ver muita coisa. Então, de repente, a porta abriu como se alguém tivesse empurrado ela, e eu ouvi passos vindo correndo na minha direção, então senti alguém mordendo o meu braço. Eu comecei a gritar de dor e medo, e acabei acordando os meus pais e aos meus irmãos. Todos vieram correndo para o meu quarto ver o que estava acontecendo. Assim que eles entraram e acenderam a luz do meu quarto, eu senti a mordida parar, mas não tinha ninguém no meu quarto além da minha família e eu. Então, quem tinha me mordido? Eles perguntaram o que estava acontecendo e eu falei que o meu braço estava doendo. A minha mãe falou que era cãibra. Como eu não queria preocupar meus pais e não queria virar motivo de gozação para os meus irmãos, quem é a irmã mais nova sabe do que eu estou falando. Eu concordei com a minha mãe, mesmo sabendo que aquilo não era cãibra. Não ficou marca nenhuma de dente no meu braço. Mais um motivo para fingir que eu concordei com a minha mãe. Mas a dor ficou. E era exatamente a dor de uma mordida. Com os dias a dor passou. As risadas eu nunca mais ouvi. Eu acho que o fantasma de alguma garotinha resolveu aprontar uma comigo. Ou coisa parecida. Algum fantasma que estava só de passagem. Não sei se é impressão minha. Mas às vezes, hoje em dia, geralmente quando está frio, eu sinto o meu braço doer um pouco, bem onde eu levei a mordida fantasma. Homem do armário. Essa é a história sobre a casa em que eu morei até os 8 anos. Moravam 2 famílias naquela casa, o meu tio, minha tia e os meus primos no andar de cima, e a minha família, pai, mãe, eu e mais 3 irmãos, no andar de baixo. Várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá. Algumas delas eu presenciei. A primeira coisa estranha que eu me lembro de ter acontecido foi quando a minha prima e eu, ambas com 5 anos, estávamos brincando com um baralho no andar de cima na sala dele. Se você olhasse para a janela da sala, de um lado tinha um armário embutido e do outro uma entrada para o que era uma espécie de sótão, onde as nossas famílias guardavam um monte de tranqueiras. A escada era um pouco íngreme e seguia o contorno da parede. Enquanto estávamos lá brincando com as cartas, os meus pais e os dela subiram correndo a escada, com o meu tio vindo por último com uma pá na mão, e foram para o sótão. Depois de alguns minutos, todos eles desceram e nunca disseram uma palavra para a minha prima ou para mim sobre o que tinha acontecido, que achamos tudo aquilo bem estranho. Mais tarde eu descobriria que a minha tia tinha ouvido uns barulhos estranhos em cima dela enquanto ela estava na cozinha dela no andar de cima, como se tivessem empurrando os móveis que estavam guardados lá. Depois de revistarem tudo, não acharam nada. A minha mãe me contou isso no ano passado. Uma das minhas primas, o quarto dela era em cima do meu e da minha irmã, tinha pesadelos frequentes sobre um homem saindo do armário dela e ficando em pé do lado da cama dela. Noite após noite, nós a ouvíamos gritando, e logo depois a minha tia e o meu tio correndo para o quarto dela para acalmar ela. Depois de ver uns 2 psicólogos, decidiram que ela não tinha nenhum problema, que era uma adolescente sã e sadia.
mas não descobriram uma razão para aqueles pesadelos. Um dia, o meu irmão e eu fomos para o porão e ficamos bem apavorados. O porão tinha duas partes, uma era a garagem e outra tinha uma sala onde a gente tinha uma TV, uma mesa de sinuca, um sofá e uma poltrona que ela falava que era a cadeira do bicho-papão. Nessa tarde, nós estávamos nessa sala vendo TV, quando as bolas de sinuca começaram a se mover sozinhas e a bater umas nas outras. Eu era nova na época, mas eu sabia a diferença entre bolas rolando em uma direção porque a mesa estava torta e as bolas rolando em uma direção por outro motivo qualquer. Nós não chegamos a ver as bolas realmente rolando, mas ouvíamos o taque delas batendo uma nas outras e sempre que olhávamos elas estavam em um lugar diferente. Até hoje o meu irmão olha para mim e diz tac, 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 e eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso, e o pelo na minha nuca se arrepia todo. Um pouco tempo antes dessa tarde, o meu irmão que estava comigo lá estava vendo TV na sala do lado da garagem. Ele estava sozinho lá embaixo enquanto o resto de nós brincávamos na cozinha enquanto a minha mãe preparava o jantar. De repente, nós começamos a ouvir ele gritando desesperadamente lá embaixo. Ele estava em pânico. A minha mãe desce correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegou lá, a porta da sala estava fechada. Ela abriu a porta e estava tudo escuro lá dentro, e ele estava encolhido no canto da sala. A minha mãe pegou ele no colo e perguntou o que aconteceu. Ele apontava para a poltrona e falava que o bicho-papão tinha apagado a luz. Depois daquele dia, ele começou a chamar a poltrona de cadeira do bicho-papão e nunca mais sentou nela. Alguns anos depois, a minha prima, que tinha os pesadelos, se mudou de casa, assim como todos nós, pouco tempo depois. Um ex-namorado dela acabou comprando a casa dos meus tios. Mal ele sabia o que estava vindo de presente junto. Ele não conseguia alugar o apartamento do andar de cima, porque as pessoas não gostavam de algo lá dentro, mas ninguém conseguia explicar o que direito. Uma amiga minha do trabalho, há algum tempo atrás, estava falando de como ela tinha alugado uma casa para ela, mas que achava que o lugar era assombrado. Ela começou a descrever o lugar e falou daquela estranha sensação que ela tinha quando entrava no quarto grande da frente. Eu achei meio estranho e perguntei o endereço. Era a casa que eu tinha morado quando era criança. Quando eu falei isso para ela e o que a minha família e eu tínhamos passado naquela casa, ela acabou saindo de lá e arranjou outro lugar para ficar. A minha mãe me ligou outro dia e falou que tinha uma notícia que talvez eu achasse interessante. O ex-namorado da minha prima, Antônio, a minha mãe era amiga da mãe dele, que tinha comprado a casa dos meus tios, tinha alugado o andar de cima da casa para uma família e depois de 10 dias recebeu uma ligação deles, falando que tinham saído da casa e que não iam voltar e que iam arranjar alguém para pegar as coisas deles. Eles falaram que qualquer um que dormisse no quarto grande da frente via um homenzinho saindo do armário embutido e ficava parado do lado da cama. Algumas coisas aconteceram com o Antônio também. Uma vez ele estava andando pelo porão e uma vassoura estava flutuando atrás dele. Ele achava pequenos cortes na beirada das cortinas da casa. Uma vez ele viu umas pegadas pequenas em uma mesa empoeirada que tinha um abajur em cima no andar de baixo da casa. E quando ele subiu para a casa de cima, achou as mesmas pegadas espalhadas por todos os lados, onde tinha poeira. Uma vez um amigo do trabalho dele perguntou o que ele estava fazendo no sótão de noite, porque ele passou pela casa dele e parecia que tinha 1 milhão de lâmpadas acesas lá em cima. O Antônio achou aquilo estranho, já que não tem eletricidade no sótão e ele não estava em casa naquela noite. Depois de algum tempo, o Antônio vendeu a casa e desde então ela está esquecida. Os atuais donos da casa simplesmente parecem ter esquecido dela e não estão cuidando nem um pouco dela. Agora ela está realmente parecendo uma casa fantasma. Mais 2 coisas sobre a casa. O meu irmão arranjou uma namorada que é meio psíquica e apresentou ela para a minha família. Ela nunca tinha visto a minha prima que tinha os pesadelos de noite e não sabia da história dela. Depois de um tempo falando com ela, a minha prima mencionou que todos nós morávamos juntos em uma casa e a namorada do meu irmão olhou para ela e falou: "Você passou por uns maus bocados naquela casa. Foi por causa do homem pequeno, né?" Elas conversaram algo mais sobre o assunto, mas eu não sei o que. Elas falaram que o que elas conversaram era para ficar somente entre elas. E a outra coisa é que quando os meus tios compraram a casa, eles acharam uma Bíblia,
um pote com água benta e um pratinho com hóstias no sótão. Imagino por que será